Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estou trazendo aqui para vocês nossa sexta atividade, tá? Atividade sobre as mudanças de estado físico. Essa atividade é para ser realizada entre os dias 1º e 5 de junho de 2020, tá? As instruções são: prezado aluno, leia o texto abaixo sobre as mudanças do estado físico e responda as questões no caderno. Não precisa copiar os textos. Copiar somente as questões e a resposta no caderno. A entrega desta atividade será no retorno às aulas. Pessoal, quem já recebeu o caderno Trilhas de Aprendizagem, responda no caderno Trilhas de Aprendizagem, tá? Quem ainda não recebeu, responde no caderno. Copia somente as questões e a resposta no caderno, tá? Não precisa copiar os textos. Então, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês as atividades. Eu passei o texto que vocês vão ler, tá? É um texto bem legal para ler, fácil para ler, vocês vão entender e vocês vão gostar do texto, tá? E através do texto, vocês vão responder as questões dessas atividades. Então, essa primeira questão, aqui traz o enunciado: sólido, líquido e gasoso. Esses nomes são comuns a você? Qual o significado deles? Esses termos são utilizados para indicar o estado físico de diferentes materiais, considerando-se algumas condições do ambiente como a temperatura e pressão. Na natureza, a matéria pode passar por diferentes transformações e entre elas estão as mudanças de estado físico que você estudará nesta atividade. Midajousko é uma calota de gelo localizada ao sul da Islândia, uma grande ilha vulcânica no Círculo Polar Ártico. As imagens a seguir mostram essa calota de gelo em dois momentos. Então aqui, pessoal, são duas fotos de satélite em dois momentos diferentes, tá? A primeira imagem é de 16 de setembro de 1986. A segunda imagem é de 20 de setembro de 2014. Eu quero que vocês façam a conta de quantos anos se passaram entre uma foto e outra. Tá? E quero que vocês observem a figura e vejam se vocês encontram diferença entre elas, tá? Aqui as questões. O que aconteceu com a calota de gelo com o decorrer do tempo? Podemos dizer que houve mudança de estado físico do gelo? Qual? Então aqui vocês vão observar e vão responder se teve alguma mudança do estado físico do gelo, tá? Aqui é outra questão. Quais as condições do ambiente ao longo desses anos para que isso acontecesse? Como você explicaria essa situação? Como você explicaria o que houve aqui, entre essas duas imagens no decorrer desses anos, tá? Quero que vocês expliquem essa situação para mim, tá bom? Essa próxima questão é uma questão mais simples, tá? Mas de reforço, que vocês já tiveram essa matéria. Então aqui, pessoal, em condições ambientais de temperatura e pressão normais, os materiais assumem um determinado estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Veja as imagens a seguir e indique qual é o estado físico desses materiais, tá? Então tem 3 materiais. Esse é o que está dentro do copo, tá bom, pessoal? Vocês vão preencher aqui o quadro. Qual é sólido, qual é líquido e qual é gasoso. Aqui a próxima questão, tá? Retornando ao exemplo de Midajousko, podemos dizer que o gelo, ao longo do tempo, derreteu. Isso significa que a água congelada estava no estado e, pelo aumento de temperatura naquele ambiente, se transformou em água no estado. Então aqui vocês vão responder como estava, em que estado estava a água e que estado ela ficou depois, tá? Aqui uma próxima questão. Considerando apenas a variável de temperatura, cada material possui um valor específico que determina a mudança de estado físico, e isso depende das características e composição desse material. Chamamos de ponto de fusão, PF, a temperatura necessária para que o material se transforme do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição, PE, a temperatura que promove a mudança do estado líquido para o estado gasoso.
Para a água, se considerarmos apenas a variável de temperatura, ponto de fusão de 0 graus e ponto de ebulição de 100 graus, o gráfico a seguir representa o aumento da temperatura da água no decorrer do tempo. Qual o estado físico da água nos números 1, 2 e 3? Então aqui, pessoal, para ele mudar de estado, vai ser em 0 graus e em 100 graus, tá? Então aqui eu quero que vocês me respondam qual é o estado da água. Aqui no 1, abaixo de 0. Aqui no 2, entre 0 e 100 graus. E aqui no 3, acima de 100 graus, tá? Então qual o estado físico da água nos números, tá? Número 1, número 2, número 3. Vocês vão ter que me dizer em qual dessa situação está no estado sólido, em qual está no estado líquido e qual está no estado gasoso, tá certo? Aqui é uma continuação da questão 2. Você percebeu que nos pontos de fusão e ebulição a temperatura permanece constante durante um certo intervalo de tempo? Consegue imaginar por que isso acontece? Próximo. Quando colocamos uma pedra de gelo em um copo d'água, o que acontece? O gelo derrete de uma só vez? Isso é o que essa linha constante demonstra. Enquanto o gelo não derreter totalmente, a temperatura do sistema permanece a mesma, ou seja, 0 graus. O mesmo ocorre quando aquecemos a água. Então, voltando aqui, pessoal. Aqui está abaixo de 0. Aqui chegou a 0 graus, tá? Suponha que aqui é um gelo derretendo. Aqui ele não vai chegar e já vai derreter. Ele vai começar a derreter aqui. Então, a partir desse momento, qual é o estado dele? Tá? Eu já dei a primeira opção aqui de qual é o 1, tá bom? Vocês respondam os outros. Aqui, pessoal, 3. A tabela abaixo representa diferentes materiais e seus pontos de fusão e ebulição. Informe qual é o estado físico desses materiais a uma temperatura de 30 graus e 200 graus. Acho que faltou aqui o de 200 graus. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, o ponto de fusão é do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então aqui nós temos o ferro, tá? Primeiro, pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. Para vocês terem uma base do que são 30 graus. Imagine um dia de janeiro que vocês estão de férias e está um dia muito quente, com muito sol. Chega a uns 27, 28 graus, tá? É quase 30 graus. Então vocês tiram a base de 30 graus através disso. De um dia bem quente que vocês lembrem de janeiro, tá? 200 graus é a temperatura de um forno assando um frango, assando pão, assando bolo, tá? Então aqui 200 graus é como se fosse um forno, é bem quente, tá? E 30 graus para vocês lembrarem um dia quente de janeiro das férias de vocês. Então vamos lá, o ferro, ponto de fusão do ferro, de onde ele passa do sólido para o líquido, é de 1535 graus. E onde ele passa do líquido para o gasoso, de 2800 graus. Então eu quero que vocês preencham aqui. Em 30 graus e em 200 graus ele vai estar sólido, líquido ou gasoso? Tirando por base essa temperatura aqui. Oxigênio. Menos 219 graus e menos 182 graus. É o oxigênio. Como que vai estar o estado físico dele a 30 graus e a 200 graus? Metanol. Metanol é um combustível inflamável, tá? Ele pega fogo muito rápido, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. As indústrias usam para fazer produtos, tá? O metanol. Então, ponto de fusão, menos 97 graus, tá? Que é onde ele passa do sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, 64 graus. Então, que estado ele vai estar a 30 graus e que estado ele vai estar a 200 graus? Vidro. Vidro é o ponto de fusão, sólido para líquido. Se aqui não tem nada, vocês acham que o vidro se transforma em um elemento gasoso? Qual o estado físico dele a 30 graus
e a 200 graus. O ponto de fusão dele, do sólido para líquido, é 1250 graus, tá? E o etanol é o álcool comum, tá? O ponto de ebulição dele, de líquido para gasoso, são 78 graus. Então o etanol, no estado físico de 30 graus, ele vai estar líquido ou gasoso, e a 200 graus, tá? Então, acho que deu para entender, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem perguntando. Mas se vocês tirarem a base por esses primeiros elementos aqui que estão na tabela, vocês conseguem responder aqui tranquilo, tá? Então, lembre-se que vocês vão colocar líquido, sólido ou gasoso nesse quadro, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe esse texto que é como a Antártida atingiu 20 graus e por que seu clima importa. Tá? Esse texto é só para leitura, tá, pessoal? Não passei atividade sobre esse texto, que é um texto de informação, mas é bem interessante que vocês leiam, tá? Acho que vocês vão gostar desse texto também, saber a importância da Antártida, né? Porque o clima importa para todos, é bem interessante, tá, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês podem me mandar comentário, pode mandar as dúvidas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a hora que vocês quiserem, pode mandar, tá? Eu tô com saudade de vocês, espero que a gente esteja logo todos bem na escola, que tudo isso passe. E logo nós vamos estar todo mundo junto novamente, tá? Um abraço a todos.